Olá, estudantes. Olá, estudantes do SESI Pernambuco. Eu sou a professora Roseli Tavares, do SESI Pernambuco, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre história. Vamos aí, corrida em contagem regressiva para os processos avaliativos do Enem e do ESSA para quem está no primeiro ano. Primeiro ano ESSA, daqui a alguns anos no Enem, mas eu costumo dizer que nós não nos preparamos para o Enem no terceiro ano do ensino médio, ou na terceira série do ensino médio. Nós nos preparamos para o Enem ao longo da caminhada, desde lá da nossa iniciação às atividades na escola, e intensificamos esse processo quando nós chegamos no ensino médio, que é o caso de vocês agora, que estão cursando o primeiro ano do ensino médio. E o SESI Pernambuco, neste Prepara SESI, né, organizou para vocês esse movimento de aulas, de dicas, de orientações, para que vocês, desde o primeiro ano, possam se preparar para este momento. Também para o momento do SSA, que vocês vão fazer, né, devem realizar a avaliação agora, no final do ano de 2021, e essa nota, né, será somada ao ano de 2022 e 2023 para se retirar uma média e que vocês possam ingressar em 2024 na Universidade de Pernambuco, caso seja a opção de vocês. Então, vamos conversar aqui um pouco. Hoje eu escolhi uma metodologia diferente. Hoje nós vamos começar com questões. E aí, no momento que vocês estiverem assistindo, estiverem, né, prestando atenção, tentando resolver a questão, vocês também vão identificar que tema, né, ou quais os temas estão sendo tratados nas questões. Hoje eu selecionei 3 questões para vocês, né, para que a gente possa aí estar conversando, trazendo dicas, orientando também na leitura das questões, e no final eu vou revelar o tema, e aí vocês vão avaliar se vocês acertaram ou não, e vou trazer aqui algumas observações que a gente vai encontrar durante a resolução das questões, ok? Deixa eu compartilhar aqui meu material com vocês, o material que eu preparei. Então, vamos lá. Ele está aqui. Compartilhando. Vou subir aqui minha apresentação. Vou começar a compartilhar com vocês agora. Então, nós vamos conversar hoje sobre história. Deixa eu passar aqui, porque ele está procurando um pouquinho aqui, identificando. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre história. Já me apresentei para vocês, eu sou a professora Roseli Tavares e vamos dar a largada aí para o Enem e o SSA. Então, sejam todos bem-vindos, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Primeira questão que foi selecionada aqui para vocês foi uma questão do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, do ano de 2013. A estrutura das questões, elas acabam sendo, né, bem parecidas ao longo dos anos. O teor,
o olhar, a abordagem dos temas que passam por um processo de modificação, dependendo do ano, dependendo da demanda do ano, e dependendo do enfoque que é dado também no período em questão, né? Quais foram os temas, por exemplo, discutidos no ano de 2000, o Enem desse ano, por exemplo. Né, os temas discutidos no ano de 2020, né, então a gente tem aí todo o processo da pandemia, do ensino híbrido, das aulas remotas, da saúde mental, que foi um tema muito discutido. Então, esses são temas, né, que são pensados, ou provavelmente serão pensados, a abordagem dos temas podem levar o enfoque desses assuntos, né, dessas questões que foram, que nós vivenciamos no ano de 2020, né, porque a avaliação, ela é elaborada antes, né, um ano antes, e vai sendo modificada até o momento da execução. Então, é uma estrutura e foi uma questão do Enem de 2013 que traz a seguinte reflexão. Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Esse texto, né, um recorte desse texto, foi retirado do George Duby, um grande pesquisador do período, tá? E do texto, né, Na Pista dos Nossos Medos. Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de, letra A, mercantilização das crenças religiosas, letra B, transformações transformação das representações sociais, letra C, disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã. Letra D, diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico. E letra E, não é letra A de novo aqui, é letra E, amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Observem aí, vamos voltar aqui um pouquinho à questão. Observem aí, não é, que ele traz um recorte de um texto, né, e vai estar tratando de um período histórico, e ele vai trazendo aí essa representação, né, ele vai trazendo aí essa ideia de homem, né, pensando o homem aí como ser humano, do período histórico que está sendo destacado na questão. E aí nós temos essas 5 alternativas. Qual vocês selecionam? Vou dar 1 minuto aí para vocês observarem. 1 minuto. Vamos revelar a questão, vamos revelar a alternativa correta. Então, a alternativa correta, o gabarito da questão é a letra B. Transformação das representações sociais, né? Eu quase dei um spoiler aqui. Então, quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. Então, o que é a questão? Qual é o comando da questão? Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de transformação das representações sociais, né? Da ideia de Deus, da ideia do homem, né? Como é que isso vai se configurando no período histórico em questão. Vamos à próxima. Já já a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. Essa questão também foi do ano de 2013, só para vocês terem uma ideia de que as abordagens elas também são bem semelhantes.
foi do ano de 2013, mas do processo seletivo da Universidade de Pernambuco, que diz o seguinte: sobre a relação entre cultura e cristianismo na Idade Média, analise as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a baixa Idade Média transcorreu alheia às práticas heréticas em solo europeu. Segunda afirmação: cidades como Roma e Santiago de Compostela eram destinos recorrentes no itinerário dos peregrinos. Terceira alternativa, terceira sentença: os mosteiros e as catedrais podem ser considerados as edificações mais significativas da igreja medieval, ou no período medieval. Quarta sentença: as universidades foram as primeiras instituições a se preocuparem com o legado clássico da Idade Média. Quinta sentença: a arte do mosaico se desenvolveu nas igrejas medievais de influência bizantina. Vamos às alternativas. Estão corretas? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? 1 minuto para vocês pensarem. Vou revelar a questão. Letra B, a sentença 2, a sentença 3 e a sentença 5. Vamos analisar a 1 e a 4, porque elas não são verdadeiras ou não estão corretas. A sentença 1 diz: a Baixa Idade Média transcorreu alheia às práticas heréticas em solo europeu, né? Alheia às práticas heréticas, então, vamos pensar que foi um recorte do período e que ocorriam duas coisas em paralelos, ou dois processos em paralelos sem se relacionarem. Qual sociedade? Não é? Como é que a gente separa, por exemplo, hoje, política, economia, sociedade e cultura, não é? São elementos que fazem parte da sociedade, que fazem parte do processo histórico humano, né? Das experiências humanas. Então, não tem como separar. E a quinta questão, que também está considerada como, aliás, a quarta questão, perdão, aqui, a quinta questão, perdão, a quinta questão que também está considerada como a quarta questão que está sendo considerada como errada, né? A quinta verdadeira, a quarta incorreta. As universidades foram as primeiras instituições a se preocuparem com o legado clássico da Idade Média. Bom, quem vai denominar o período, que já a gente vai falar, como Idade Média, não são aqueles que viveram no período, não é? É uma sociedade ou é um grupo de pensadores que vão questionar esse período histórico e que vão classificá-lo como Idade Média, um período, não é, mediano entre o período clássico, o período do racionalismo, e o período moderno, né, desse retorno ao racionalismo, desse homem moderno, vitruviano, né, o homem renascentista, ali, sobretudo, do período de Da Vinci, tá? Vamos à terceira questão. Eu acho que a primeira e a segunda questão já possibilitou, já, né, trouxe para vocês mais ou menos ali o período histórico que a gente está falando e o tema que nós estamos abordando. Pela própria questão, você consegue situar, né, as questões, você consegue situar o período histórico e aí você vai retomando quando você trabalhou isso em sala de aula, né, quais são as particularidades desse período, por que esse período é classificado como Idade Média,
Acabei dando um spoiler, né? Mas vamos conversar mais à frente sobre isso, após a análise da terceira questão, que diz o seguinte. Essa questão, ela foi do vestibular, do antigo vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, e eu trouxe aqui essa questão porque eu achei muito pertinente, né, e que são discussões que se repetem quando se trata desse tema nos anos posteriores com a chegada do Enem e do vestibular seriado da Universidade de Pernambuco, UPE. Vamos pensar aqui nessa terceira questão que diz o seguinte: a Igreja dominou muitas das manifestações medievais. Seu poder ia além da religião, salientando-se também sua riqueza econômica. No entanto, existiram resistências e críticas aos exageros do poder católico. A ordem dominicana, fundada no século XIII, vamos às alternativas. Letra A. Incorporou muito dos ensinamentos das heresias existentes, revolucionando o catolicismo. Letra B. Destacou-se pelos seus combates aos pagãos e pela sua atuação nas universidades da época. Letra C. Seguiu o caminho aberto pelos franciscanos, criticando a vida dos papas medievais, cercada de luxo e poder. Letra D. Aceitou as heresias da época, estimulando o desenvolvimento intelectual da Idade Média. Letra E. Foi fundada para fazer oposição à ordem franciscana que liderava a igreja da época com seus ensinamentos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar mais 5 segundos. 6, 7, 8, 9, 10. A alternativa correta, letra C. Seguiu o caminho aberto pelos franciscanos, criticando a vida dos papas medievais, cercado de luxo e de poder. Bom, antes de efetivamente, né, finalizar pedir aí obrigada a vocês, né, por assistirem esse momento, eu quero conversar um pouco sobre esse período histórico, não é? O período histórico que foi, deixa eu descompartilhar aqui, que foi tratado aí nas questões. Então, provavelmente vocês já identificaram, nós estamos falando sobre o período conhecido e consagrado até o momento na historiografia, na escrita da história, como Idade Média. Então, vocês estudam esse tema mais ou menos ali, né, no finalzinho do 6º ano e no início do 7º ano. Nós estamos falando de um período, né, pensando ali numa datação, para a gente se situar no tempo, no período que mais ou menos durou 1000 anos, né, mais ou menos ali 10 séculos. Quando nós estamos falando em história, e vocês sabem disso, porque vocês acabaram de lidar com a introdução aos estudos históricos, né, retomando essa temática no início do 1º ano, nós estamos falando de um tempo cronológico, né, que é esse período ali de mais ou menos 1000 anos, mas também nós relacionamos o tempo cronológico com o tempo histórico, com o tempo cultural, que as ideias, né, construídas, consagradas e perpetuadas no período que a gente conhece hoje como Idade Média, ela tem uma duração muito maior, né, de um tempo muito mais extenso do que 1000 anos. E olha que 1000 anos é um tempo, né, bastante considerável, porque a cultura ela não segue o mesmo ritmo do tempo cronológico, ou seja, professor, então hoje nós ainda
vivemos experiências culturais que a gente pode comparar com o período da Idade Média, com certeza, com certeza. Então, o que a gente deve lembrar desse período? Que é um período que mais ou menos, né, está ali situado entre o século III depois de Cristo, né, principalmente ali com a fragmentação do Império Romano, que vocês viram na última aula, e a formação de uma outra relação de sociabilidade. Então, essa outra relação de sociabilidade, a gente está ali tratando do feudalismo, de um poder ou de poderes descentralizados. Não está centralizado na figura de um rei, não está centralizado na figura de um grupo oligárquico, mas estava descentralizado na figura do senhor feudal, principalmente. Nós também vamos destacar o poderio e, né, enfim, a centralidade aí da igreja, sobretudo da igreja católica, né? Se nós estamos tratando ali até mais ou menos o século XIII, nós ainda não estamos falando da reforma protestante, que é na transição ali, a gente pode considerar, do período moderno. Então, a centralidade da Igreja Católica, principalmente difundindo os valores, né, culturais da época. A questão da ideia de Deus, a construção, né, desse imaginário do céu, do inferno, tão discutido e criticado na obra que vocês, né, devem aí conhecer ou já ter ouvido falar, que é a obra Divina Comédia de Dante. É um período que foi considerado de tão extenso. Ele tem um período de ascensão, que é chamada de Alta Idade Média, e um período de fragmentação, né, com a centralização ali do poder, com o surgimento dos burgos, de um novo grupo social, que vai ser conhecido depois como burguesia. Esse período é chamado de Baixa Idade Média. É possível lembrar também das feiras e do período que vocês estudam lá na filosofia, né, da difusão do conhecimento, que é com a patrística, tá? Vocês estudam lá na filosofia, né, são com Santo Agostinho, e a escolástica com São Tomás de Aquino. Então, fazendo aí uma relação com filosofia. Então, a igreja, ela era também a principal responsável, era a instituição, né, a principal instituição que vai, entre aspas, deter grande parte do que foi produzido em torno, né, de conhecimento, vai ficar de posse da igreja. Vimos aí na questão que a igreja ela tem um poder cultural, ela tem um poder religioso, mas ela também tem um poder econômico significativo para a época. Então, era uma instituição responsável, inclusive, por traduzir, né, os principais textos, sobretudo textos, né, gregos, árabes, que vai fazer parte do corpo de estudo da biblioteca para os mosteiros no período da escolástica. Então, é um período permeado aí, né, pela ideia da bruxaria, pelos mistérios, né, que vão ocorrer do Santo Ofício. Como dica para vocês, para a gente finalizar aqui esse momento e que vocês possam ser sucesso aí na resolução das questões, na preparação para esse momento, eu deixo como dica aqui, como análise, como reflexão, como olhar crítico, o filme, a indicação do filme O Nome da Rosa. Quem não assistiu ainda, né, pode ter acesso aí nos mais diversos streams
que estão disponíveis hoje. O filme O Nome da Rosa é um filme longo, é um filme que não dá, assim, na minha opinião, é um filme que tem que assistir em doses homeopáticas, assistir um pouquinho para, assistir um pouquinho para, porque é um filme muito complexo, que tem uma consultoria histórica fundamental, uma ambientação belíssima e uma discussão incrível, né, que consegue captar aí, por exemplo, a cultura, né, ou uma representação da cultura da época, que traz aí referência à primeira questão. E, efetivamente, para finalizar, a gente não pode esquecer da grande questão, né, do período da peste, da doença que acometeu aí grande parte da população no período conhecido como Idade Média. E a gente pode pensar, como é que as pessoas se cuidavam? O que é que perpassava de medo na sociedade, já que vivemos uma pandemia, né, estamos ainda vivendo uma pandemia, como é que nós estamos lidando com esse processo? E a gente pode contemporaneizar o período da Idade Média pensando nesses homens, mulheres, crianças, como é que essas pessoas lidaram, né, conseguiram lidar com a disseminação da peste. Não é? O que foram desenvolvidas, as técnicas que foram desenvolvidas, os remédios que foram produzidos também no curto espaço de tempo para sanar uma doença que matava muito rápido e que era propagada principalmente onde? No interior das igrejas, porque as pessoas com medo corriam para dentro das igrejas, isso é uma discussão inclusive do Jorge Duby, citado na primeira questão, né? Com medo, as pessoas corriam para a igreja para rezar e fechado, sem janela, as pessoas, né, se contaminavam em grande escala, saíam, contaminavam as pessoas para a rua, e aí, né, com o tempo foi percebendo que a igreja era, naquele momento, era por aglomerar pessoas, né, era responsável por um grande índice de contaminação. Então, técnicas, estratégias, medidas que nós usamos hoje, como o uso da máscara, a questão dos medicamentos, né, tendo que ser produzido em larga escala, e hoje a vacina, né, foram também medidas utilizadas, né, ou semelhantes no período. Só para a gente fazer uma comparação, né, de repente, aí vai ser um enfoque, uma abordagem nas questões deste ano. Desejo sucesso a vocês, desejo que vocês curtam, aproveitem o nosso Prepara SESI e até a próxima.